E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Manaidan com mais um vídeo de C#. Hoje vamos continuar com a segunda parte de herança. Uma classe pode herdar apenas de uma outra classe. Ou seja, a classe carro não pode derivar de outra classe, porque ela já está derivando de veículo. Isso no começo pode parecer ruim, mas com o tempo vão entender que não é. Por exemplo, eu tenho uma classe chamada avô. E essa classe é uma classe base. Vou até escrever isso. Classe avô. Aí eu tenho uma classe pai. Essa classe pai vai herdar de avô. Então, por último, eu tenho uma classe filho. Essa classe filho herda de pai. Pai só herda de avô, uma única herança. Filho só herda de pai, uma única herança. No entanto, pai recebe os atributos de avô. E filho recebe os atributos de pai. E como o pai recebe os atributos de avô, então o filho vai receber tanto os atributos do pai quanto do avô. É como se ele iria receber as duas coisas, só que de uma forma diferente. Beleza? Vamos continuar então. Virtual. A palavra-chave virtual é usada principalmente em métodos para serem sobrescritos nas classes derivadas usando override. Esse método virtual deve estar presente na classe base e pode ou não ser sobrescrito nas classes derivadas. O mesmo tem que ser do mesmo tipo e deve ser público. Veja o exemplo. Aqui temos um método virtual, o acelerar. Vamos criar ele. Protected void acelerar. Vamos mudar para public virtual void acelerar. Igual ao exemplo, public virtual void acelerar. Isso está na nossa classe veículo, a classe base. Esse método acelerar pode ser sobrescrito pela classe carro. Ou seja, o carro pode pegar esse método acelerar e fazer o que quiser com ele. No entanto, não é algo obrigatório. Por exemplo, eu quero sobrescrever esse método. Eu uso a palavra-chave override e o método. No caso, o nome do método é acelerar. Override acelerar. Ele já autocompleta para mim. Public override void acelerar. Override significa sobrescrever. Então, por exemplo, eu crio um veículo e chamo o método acelerar. Por padrão, iria executar esse acelerar aqui, a classe veículo. Queria mostrar nosso texto. No entanto, eu usando o override, ele vai sobrescrever, ou seja, vai tirar isso aqui e colocar o que eu colocar dentro dele. Eu posso fazer o que quiser dentro desse método. Ele vai ser sobrescrito. E como eu disse, ele não é obrigatório. O virtual não é obrigatório. Eu poderia, além de chamar
a classe base ponto acelerar, ou seja, chamar o acelerar do veículo, executar esse método aqui e também executar o que eu quiser dentro dele. Logo ele vai ter a implementação tanto do veículo quanto o código dele mesmo, do carro. Muito bem. Aqui temos um exemplo. O override é muito bom por ser usado em sobrescrita, poder dar uma forma diferente às classes que estão derivando. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Falou, fui!